Olá e bem-vindos ao Cabine Literária! Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente, resolvi mostrar pra vocês um ângulo diferente do meu quarto, no caso a minha estante, que se vocês viram no meu Bookshelf Tour, sabem que não é bem exatamente a minha estante, porque eu não tenho uma estante, então, né? Mas vamos direto ao ponto, que hoje a gente vai falar de Prince of Thorns, do autor Mark Lawrence, que quem lançou essa edição lindíssima aqui no Brasil foi a editora Dark Side, logo depois da vinheta. Eu tinha lido umas reviews muito interessantes a respeito desse livro, galera lá fora nos Estados Unidos falando bem, na Inglaterra falando bem, e eu fiquei curioso para ler esse livro, mas o que realmente me vendeu, o que fez com que eu quisesse mesmo esse livro foi a edição. É que vocês não tem como ver daí, mas tipo, a capa é meio aveludada, a capa em si é linda, com essa ilustração, e eu não sei, eu acho todos os detalhes da capa e da edição muito bem feitos. Eu fui na Livraria Cultura, olhei para esse livro, daí eu vi que tem todo um trabalho, né, dentro desse livro, a página vermelha, daí os capítulos são com páginas pretas no meio, tem um mapa, porque a gente tá falando de fantasia. Apesar de que se você olhar esse mapa, você pensa tipo, eu meio que conheço isso. Mas isso não veio ao caso agora. Prince of Thorns é o primeiro livro de uma trilogia chamada Trilogia dos Espinhos, e é do primeiro livro escrito pelo Mark Lawrence, é uma fantasia conhecida como Dark Fantasy, que é uma fantasia que, como o nome diz, ela é mais sombria, ela tem normalmente mais violência, sangue. E o protagonista aqui, no caso, é um anti-herói. Anti-herói é aquele herói que não é bem um herói, é um herói que tem algumas ações duvidosas, tem algumas motivações que você nem sempre concorda. É aquele herói que você olha e pensa, será que ele é realmente bonzinho? Algo como se fosse o Wolverine ou o Deadpool da Marvel, que são dois anti-heróis. Muita gente vai discordar de mim falando, não, o Wolverine não é anti-herói, mas eu acho que ele é um pouco sim, porque ele tem muito de egoísta. Mas também não vem ao caso, porque a gente tá falando de Prince of Thorns, né? O protagonista aqui, no caso, é esse menino aqui, quer dizer, eu acredito que seja esse menino, né, porque tá na capa e whatever. E o nome dele é Jorg, Príncipe Jorg. Inteiro é Príncipe Honório Jorg, ele realmente é um príncipe. E o nome Prince of Thorns você pode traduzir como Príncipe dos Espinhos, e isso tem um significado bem grande na história em si, mas você vai ler e você vai descobrir. O livro é inteiro narrado em primeira pessoa, a gente vê tudo do ponto de vista do Jorg, e eu não sei se na verdade se pronuncia Jorg, porque eu acabo lendo como se fosse uma coisa mais sueca, uma coisa mais europeia, então toda vez que eu leio Jorg, na verdade na minha cabeça eu tô lendo Príncipe Jorg, porque você pronuncia o J como se fosse um I, não sei se é assim. E é contado do ponto de vista dele, a gente não tem ponto de vista de nenhum outro personagem. E eu fico em dúvida se ele realmente é o personagem central aqui. Apesar de todas as ações se basearem nas decisões que ele toma, todas as decisões que ele toma são baseadas num desejo de vingança. Lembra que eu falei no Assassin's Creed que o Ezio era motivado pela vingança para poder vingar a família dele, que foi morta e tudo mais? Então aqui é basicamente a mesma coisa. O Jorg, ou Jorg, vê a mãe e o irmão dele sendo assassinados e desenvolve um desejo absurdo de vingança e descobre que quem foi o mandante desse assassinato foi um tal de Conde Renard, e ele tinha 10 anos, 9, 10 anos na época, e daí isso muda completamente a personalidade dele. Eu acho que a gente vê aqui um personagem que é literalmente um sociopata. Sociopata é aquela pessoa que não se importa com a sociedade, não tem sentimentos de empatia, não consegue pensar em como as ações dele podem ser benéficas ou prejudiciais para a sociedade em si. Logo no comecinho do livro, os primeiros capítulos, na verdade o segundo capítulo, já mostra direitinho qual que é a personalidade do Jorg. Já deixa claro que ele é uma pessoa sem escrúpulos, que só tá pensando no bem próprio, em atingir o seu objetivo, não importa quem esteja no caminho dele, ele vai matar a pessoa, ele vai estuprar a mulher dessa pessoa, ele vai queimar a vila, vai matar as crianças, ele realmente não se importa com as coisas que ele está fazendo. E eu acho isso interessante porque você já entra no livro sabendo que ele é assim, então é 880, né? Ou você vai gostar desse personagem ou você não vai gostar dele, vai discordar dele e talvez você pare a leitura, não tenho certeza. Mas o livro começa com esse tapa na cara e é assim que vai ser.
Você descobre que o Jorg, né, quando tinha 10 anos de idade, ele fugiu do palácio em que ele morava. O pai dele é um rei, o rei de Ankra, e ele fugiu desse palácio para poder andar com um bando de ladrões que ele tirou da prisão e se tornar a pessoa que ele é hoje, inescrupulosa. Passaram-se 4 anos, então ele fugiu quando ele tinha 10, agora ele tá com 14 anos. Isso é uma coisa que eu não achei legal. Ele é um personagem de 14 anos que tem 1,80 m e luta com caras crescidos e grandes e vence e toma algumas atitudes que não condizem com uma pessoa de 14 anos. Mas como a gente tá falando de uma fantasia que se passa numa idade medieval, e se você fizer as contas, você vê que na verdade um jovem de 14 anos já tinha lições de luta, essas coisas, e como a expectativa de vida na época não era muito alta, você até consegue entender que um garoto de 14 anos pode ser assim. Mas mesmo assim eu tenho problemas em aceitar personagens muito novos, é um problema que eu tenho com Guerra dos Tronos, então eu não vou levar muito em conta isso na minha análise final do livro, mas fica aí o que eu achei. Uma coisa que eu gosto muito é que o personagem do Jorg ele é muito bem desenvolvido. Você conhece ele quando ele tinha 10 anos, você conhece ele quando ele tem esses 14 anos, que vai completar os seus 15, e você começa a notar que existem muitas diferenças entre as duas personalidades, dele com 10 e dele com 14, e mesmo do 14 anos, conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que ele vai crescendo, vai desenvolvendo o personagem. O Mark Lawrence escreve muito bem a personalidade dele. Eu acho que uma coisa muito interessante é que por mais que você esteja totalmente imerso, tentando entender e querer saber o que acontece com as coisas ao redor dele, as ações dele, você também fica muito empolgado em saber como é que ele está se desenvolvendo, as coisas que estão passando dentro da própria cabeça dele. Ele é um personagem extremamente inteligente e inescrupuloso, como eu já falei, então ele vai traçando planos, ele vai crescendo, ele vai entendendo melhor o jogo e os planos dele, os planos das outras pessoas, e isso faz com que ele vá crescendo e crescendo e crescendo, e você quer acompanhar esse crescimento, então isso é um grande win-win do livro. É muito legal também que a visão do próprio Jorg a respeito da guerra é como se fosse um jogo. Ele vê a vida dele como um jogo e ele pretende vencer esse jogo. Ele costuma falar que se você perder, o que você perde? Você perde o jogo. E tem uma passagem incrível que eu até postei no meu Facebook desse livro que acho que traduz exatamente qual que é o pensamento dele. Eu vou ler pra vocês. Você só pode vencer o jogo quando entende que se trata de um jogo. Deixe um homem jogar xadrez e diga a ele que todos os peões são seus amigos. Diga que ambos os bispos são santos. Faça-os lembrar de dias felizes à sombra das torres. Deixe-o amar sua rainha. Veja-o perder tudo. Eu acho muito foda essa passagem, e eu gosto muito desse tipo de pensamento do Jorg. Eu costumo gostar muito de anti-heróis, então eu achei que o Jorg ele é um personagem fantástico. Eu gosto da maneira que ele lida com as situações, eu gosto da maneira que ele toma decisões e como ele tem debates e debates e debates com si mesmo a respeito do que ele tem que fazer, não importando se ele vai ter que passar por cima dos próprios companheiros de viagem dele. Inclusive, eu tive muitos problemas com esse livro no sentido dos companheiros dele, os personagens secundários. Eles não são, assim, o desenvolvimento que você tem com o Jorg é o que você não tem com os personagens secundários. Você não conhece eles, você conhece os seus nomes. E apesar de, entre os capítulos, você ter alguns textos que ficam nas páginas negras, que falam a respeito desses personagens secundários, na verdade não está dizendo nada a respeito deles. Você não sabe por que um bando de ladrões, homens feitos, estão seguindo um garoto de 14 anos, você não entende as motivações deles, você não conhece a história deles. Tipo, eles aparecem aqui no livro e eles simplesmente aparecem e vão fazendo as coisas. Quem eles são, por que eles fazem, não é abordado no livro. O único personagem secundário que tem um pouquinho de relevância maior na história e que você acaba sabendo um pouquinho mais é o melhor amigo do Jorg, que é o Capitão Makin. Mas mesmo assim, até ele não tem muita profundidade e eu achei que isso pecou bastante. E você segue o Jorg nessa jornada de vingança, querendo buscar o Conde Renar e conquistar o trono, porque ele decidiu que ele também quer ser rei, ele decidiu que aos 15 anos ele vai ser rei. Então você vai acompanhando isso, e isso é... O livro tem um ritmo muito rápido. A escrita do autor, apesar de ter aquelas partes de discrição que são parte do próprio gênero de fantasia, porque uma vez que você está falando de fantasia, a descrição é importante para o leitor entrar no mundo, ele não perde muito tempo nisso. É um livro muito de ações. O personagem decide que precisa fazer tal coisa, o livro já pula para ele fazendo tal coisa. Então você vai lendo, e o ritmo é rápido, você vai virando as páginas. É um livro que você consegue ler em 1, 2 sentadas fácil. O mundo criado pelo Mark Lawrence é super interessante, tem uma mitologia muito legal. Existe toda uma explicação de como a necromancia, que é aqueles magos que ressuscitam os mortos como caveiras ou então zumbis,
existem, mas não explica tanto por que a magia existe. E você pode até falar, ah, mas é fantasia, Gabriel, a magia existe. Mas nesse mundo específico, existe o motivo do porquê eu me questiono disso, mas eu não posso falar pra vocês porque é uma descoberta legal no meio do livro, e vocês podem falar, ah, spoiler! E eu não quero isso, mas é muito legal. Na verdade, eu vou até falar para aqueles que estão curiosos, mas é uma coisa que é legal de descobrir, então se você não quer ficar sabendo agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a palavra spoiler aqui, e você dá mute no vídeo, e enquanto a palavra spoiler estiver aparecendo, você não tira do mute. Quando a palavra desaparecer, você tira, porque eu já acabei de falar o que eu tinha que falar, que é, você pode considerar spoiler. Preparado? Então dá mute, e agora eu falo. O mundo aqui, por todos os indícios que o Mark Lawrence dá, é uma terra pós-apocalíptica. Passou-se 1000 anos, e milhões de milhares, na verdade não milhões, milhares de anos, desde que algum evento catastrófico aniquilou boa parte da população da Terra, e agora eles vivem nessa Idade Média, nessa nova Idade Média. Eles chamam o evento cataclísmico de o Dia dos Mil Sóis. E eu achei, tipo, isso muito legal, porque você realmente vê aqui algumas coisas que são do nosso mundo, construções e algumas descrições, alguns aparelhos eletrônicos, que eles obviamente não sabem o que são, mas assim, é muito legal e eu quero muito saber se o autor vai abordar ou não o que aconteceu com o nosso mundo para que ele ficasse como a gente tá aqui hoje. Pode tirar o spoiler? Mas como eu falei, é uma mitologia muito legal, com reis, condes, barões, magos e necromantes, e é tudo aquilo que a galera que curte fantasia, alta fantasia, até vai se identificar em muito. Ele é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia dos espinhos. O primeiro se chama Prince of Thorns, o segundo se chama King of Thorns, e o terceiro vai se chamar Emperor of Thorns. Então, é obviamente que o livro não tem um final, mas ele como um todo é um livro completo. Ele tem que ficar começo, meio e fim, por mais que o final deixe muita abertura para as continuações e tudo mais. Um outro probleminha que eu tive é que o antagonista da história mesmo, o antagonista desse livro, ele só vai aparecer lá pra metade do livro pra frente, e ele não tem tanta importância assim, então eu achei que isso também deixou um pouquinho a desejar, mas dentro da mitologia do livro até fez sentido o que aconteceu, por mais que eu quisesse ter visto mais desse antagonista, porque eu achei ele super interessante. Mas dá a entender que existem muitos outros, né, pros próximos livros, então eu tô bem interessado em ler, então Darkseid lança logo os próximos livros, tô aqui esperando em capas lindas aveludadas. Apesar de todos os problemas, foi um livro que me deu um prazer enorme de ler. Eu fiquei muito obcecado e absorvido, eu fui lendo e lendo e lendo. Eu não li tão rápido quanto eu gostaria, mas é porque eu tô tão ocupado fazendo outras coisas que eu não consigo sentar e ler direito. Mas eu teria lido ele extremamente rápido se tivesse tido tempo. Então ele vai levar 4 troninhos pra vocês, troninhos manchados de sangue, porque tem muito sangue nesse livro. Violência, violência, violência. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Acessem o nosso site www.cabinaliterária.com.br para saber mais notícias a respeito do mundo literário. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um clique em gostei, porque eu fico feliz. E eu vejo vocês na próxima. Aquele beijo.